Salve, salve, meu caro amigo Chico. Faltando aí pouco menos de 1 minuto e meio para a gente começar a nossa live com o Vicente de Paula da Silva Martins, nosso querido Vicente Martins, né, para bater um papo aí muito sereno e instigante sobre a sua trajetória, né, e sobre Luzia Homem. Né? Alguma pergunta específica aí, quem já tiver e quiser apresentar, pode ir preparando. Claudiana Torres, seja bem-vinda, minha querida amiga, sempre um prazer recebê-la. Aqui é o Ivan, deixa eu ver mais. Quem mais já está por aqui? Chico cumprimenta, boa tarde ao Vicente de Paula Martins. Precisamos marcar uma conversa, né, Claudiane? Eu creio que por esses dias estarei. Você está aqui em Fortaleza ou está em Flores? Deixa eu ver também.
Tá certo. Vamos combinar aí de conversar, né, Claudiana? Bom, queria dar aqui uma notícia enquanto eu aguardo aqui o nosso convidado, que a gente já estabeleceu uma conexão hoje, aliás, várias, a mais recente muito bem sucedida, e agora estamos no aguardo da nossa conexão. Queria que informar vocês o seguinte, que no dia 28 deste mês de outubro, eu estarei recebendo no Convida, num horário diferente, às 19 horas, o Jofran Borges Fonteles, para falar sobre o projeto Semente das Artes, que é, que é um, um projeto que acontece no meio, acontece com eixos de ação sobre educação, com eixos de ação de educação, arte, né, cultura e meio ambiente, né, com permacultura. O Jofran, ele é um músico, professor de artes e, e resolveu investir na questão da preservação do meio ambiente e criou o Semente das Artes há quase 20 anos, tem 17 anos de existência assim, oficial, né, juridicamente falando, em termos de certificação de cartório e tudo, da ação dessa ONG, e que completou 17 anos agora no dia 16. E tem atendido muitas escolas, formado muitas crianças e adolescentes na questão do cuidado com o meio ambiente. Vai ser uma conversa boa porque ele é uma pessoa, é um multi-artista, né? Um músico e, entre outras coisas, né? Escultor, e tem muito a nos dizer. Eu espero que vocês todos nos recebam no dia 28. No dia 26, eu estarei de 10 às 12 na plataforma da Biblioteca Estadual do Ceará, a BES, para conversar sobre o meio editorial, né? Livro, publicação de livro, o tema vai permear por aí, tá certo? Vamos aqui aguardar o Vicente, que ele estava com problemas de conexão. Ele bem que pediu para. Vamos ficar logo conectado aqui. E eu disse: não, a gente volta já. Tempo que a gente arrumava aqui para a água e tudo. Mas creio que ele está com renovadas. Lucilene Carvalho, tudo bom, Lu? Você está aqui ou em Nova Russas, né? Nova Russas que você está? Como é que estão as crianças? Deixa eu ver se eu renovo o convite aqui.
Oba! E... Tudo bom? O Vicente ele já chega, ó, iluminado. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Que bom. Eu estava aqui interagindo com o nosso público aqui. Tem a Lucilene Carvalho, que é uma professora maravilhosa, uma colega de, 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 Sim? de, de muito, né, de muita participação cultural. Estivemos aí numa banda relâmpago, né, para um show único, né, que, e, e ensaiamos muito, né, e ela me lembro muito da nossa participação naquele show do Sirene Carvalho. Aí ela se mudou, está lá em Nova Russas, né, professora lá, que muito, muito nos honra a sua participação aqui, querido. Bom, estamos aqui com o Vicente Martins, a esse convida que eu costumo dizer que nós estamos num mês, para mim, muito especial, tá certo? Que é o mês de outubro, o mês em que eu nasci, e que para este mês, no dia 27 de outubro, eu completo 60 aninhos e, Olha aí. e estou fazendo uns convidas aqui para egoisticamente, né, me homenagear, recebendo pessoas que me são muito caras, e dentre essas pessoas que me são muito caras, muito queridas, está aqui o Vicente Martins, a quem eu conheci durante a nossa graduação no curso de Letras na Universidade Estadual do Ceará. E tenho as melhores memórias possível desse meu amigo Vicente Martins, porque ele sempre foi uma pessoa extremamente estudiosa, disciplinadíssimo, né, daqueles cri-cri, né, de cri-cri-cri, de criterioso, muito. E, e eu me lembro uma vez, Vicente, de uma vez que a gente estava vendo uma palestra do Silvio Elias, professor Silvio Elias, lá na UFC, e você estava do meu lado, e o Silvio Elias na lousa, né, com giz, ele fez o panorama da evolução do estudo linguístico todinho, e começando lá de Aristóteles até os dias atuais daquela época, e que ele usou o seguinte: olha, qual é o grande estudo de agora, está se concentrando tudo. Aí ele colocou a palavra mó, M-O-T, MOT, né? Aí ele chegou e ele fez uma reflexão assim: e o que é que significa isso? Aí perguntou, né? E ficou todo mundo assim meio sem saber o que ele chegou assim, é a volta para o começo, né, que é o estudo, a preocupação com a palavra e tal. Aí quando a gente que morte em francês significa palavra e tudo, aí eu me lembro que eu fiz assim, eu disse, ah, tá. Aí você olhou para mim e disse, ah, tá, por quê, Kelsey? Você não sabia o que era que era a palavra. Aí você disse, a gente precisa ter humildade para reconhecer quando não sabe, que só assim a gente aprende, né? Eu disse, olha, eu fiquei extremamente agradecido por esse cuidado que você me teve, né, para dizer o seguinte: eu digo, olha, nunca eu vou fazer de conta que sei, embora eu soubesse, né, porque não vale a pena, né? E o meu amigo Vicente, ele é um estudioso exatamente porque ele tem esse critério, né?
de não enganar a si mesmo e por isso nem aos outros em relação ao conhecimento. Eu quero dizer com esse exemplo que tudo que vocês ouvirem e tudo que vocês lerem deste homem produzido por ele, podem confiar absolutamente no critério e na honestidade da sua palavra, porque ele é um professor na melhor acepção da palavra. Muito obrigado, amigo, por ter aceito o convite para esse nosso Convida, que é um espaço de interação via aqui Instagram e que trata de um tema amplo de literatura, leitura, educação e sociedade, e que o assunto é especificado pelo tema em tela. E o tema em tela hoje é Luzia Homem, Dicionário de Cultura Linguística, que é um livro, né, que é fruto do seu trabalho de pesquisa mais recente. Seja bem-vindo e vamos às suas palavras iniciais, amigo. Boa tarde, Kels. Grato pelas palavras iniciais, pelas referências, né? Há um certo exagero nas suas colocações, mas como você está quase um sexagenário, eu vou perdoá-lo pelo excesso de generosidade. Quando você chega aos 60, eu também estou ameaçando, você tende a ficar mais generoso, né? Tende a ficar mais compreensivo e tende a lembrar, a voltar para a infância, né? A memória de longo prazo, ela ganha mais espaço aí aos 60 anos. Eu nem me lembro desse fato, mas faz sentido tudo que você coloca, né? Na graduação a gente vivenciou, a gente teve momentos assim muito especiais, né? Não sei se você lembra um episódio a propósito de levarmos o Jader de Carvalho, o grande poeta, escritor, para a posse lá do CA de Letras, o grande Jader de Carvalho. Então, lembrança que nós temos de uma geração boa, né? Um momento agradável na nossa vida. Faz... Grato pelo convite. Eu que agradeço. Vicente, assim, em relação... Você é um estudioso, né, de linguística, trabalha com a questão da etimologia da palavra, trabalha, tem um foco no dicionário, mas tem uma relação com a questão da literatura, né? Por exemplo, o Luzia Homem, Dicionário de Cultura Linguística, o livro, a obra Luzia Homem é uma peça literária e essa poderia ser outro texto, mas a opção por Luzia Homem, né? Mas antes disso, como é que foi o despertar da literatura, da leitura na tua vida, que te encaminhou para o curso de letras, que te encaminhou para essa opção de ser professor, pesquisador, escritor? Grato pelas perguntas, né? Mas vou situar. Nós fazemos um curso de letras ao longo dos 4 anos e você, ao concluir o curso, eu concluí em 86, mas fiquei ainda mais um semestre para assistir às aulas do José Alves Fernandes, que ele ministrava
filologia românica, portuguesa, e eu tinha ido para o espanhol, e se eu não ficasse, eu perderia a oportunidade de estudar mais um tempo com o José Alves Fernandes. E aí só colei grau em 87. Mas quando eu colei grau em 87, eu senti duas deficiências fortes em mim. Uma deficiência na formação em literatura, e não era bem culpa dos professores, não. Eu que não me identifiquei com as disciplinas de literatura, eu não consegui me empolgar muito ao longo do curso. O meu foco foi na parte de língua portuguesa e na parte linguística. Eu realmente tive muito gosto de aprender, principalmente a linguística no espanhol. Eu fiquei empolgado. E senti outro buraco, outra deficiência, que foi na parte pedagógica. Eu senti uma deficiência muito grande. Eu disse, puxa vida, eu vou me tornar professor e não sei nada de Paulo Freire. Eu vou me tornar professor, mas eu não sei nada das tendências pedagógicas. Como é que eu vou ser professor sem esses conhecimentos no campo da pedagogia, né? Então, isso me levou para fazer, logo em 89, não sei se você lembra, que a Euridice Pitombeira ofereceu um curso de pós-graduação em literatura brasileira, e eu fui estudar, fazer essa especialização em literatura brasileira. Quando eu entrei, eu fiquei desapontado. Porque, desapontado assim, eu não atendeu a minha expectativa logo. Uhum. Eu tive uma disciplina de historiografia com a Eurídice, que era minha amiga, e eu não gostei. E fui bem franco para ela, né? Eurídice, pelo amor de Deus, essa disciplina eu vi você tão empolgada, mas me desculpa, eu não consigo me empolgar. Aí ela disse, mas o que é que você não gostou? O que é que você não gostou? Eu disse, não é nem que eu não tenha gostado, é porque eu não entendi. Ela tinha dado a disciplina de historiografia brasileira, né? Os períodos literários. Eu achei aquilo ali tão árido. Eu disse, eu quero uma fonte boa para isso. Eu quero estudar isso. E aí ela me deu, você quer isso? Pois precisa estudar Silvio Romero. Eu tenho uma coleção aqui do José Veríssimo e Silvio Romero. Você quer? Eu quero. E aí comecei a estudar, nesse período, Silvio Romero. Aí pronto, me empolguei. Me empolguei tanto que eu fiz a minha monografia sobre os períodos literários. Então, já aí gerou uma semente, né? Eu vi que era muito importante a literatura. Depois, a literatura, ela passou. Quando eu cheguei à UVA, em 94, eu vi uma falta de interesse muito grande dos alunos para ler o texto literário inteiro. Porque uma coisa é você dizer que leu um resumo, uma parte, fez um seminário. Outra coisa é você mergulhar. E aí eu fiz essa união estável entre literatura e linguística para eu poder aproximar os alunos também da graduação do texto literário, como um espaço legal para você estudar, por exemplo, o léxico, né? Não existe outro texto melhor no mundo do que a literatura, o texto literário, o romance, para você estudar o léxico, a morfologia de uma língua. Não existe um texto melhor, um corpus melhor. E depois fui para a FACED fazer mestrado em educação, exatamente com a missão de estudar Paulo Freire. Quando eu cheguei à FACED para estudar Paulo Freire, alfabetização, eu não encontrei interlocutor. Os professores da, olha, nós admiramos Paulo Freire, mas ninguém está orientando trabalhos sobre analfabetismo. E eu disse, o que é que está sendo discutido aqui? Política educacional. De modo que eu passei a me interessar, a partir daí, por política educacional, legislação educacional,
me aproximando da educação e direito. Claro, estudando Paulo Freire, né? Estudando as tendências pedagógicas, e foi um divisor de águas importante. Então, o interesse pela educação e literatura é o interesse de compensar déficit que eu verifiquei na graduação, certo? Aí vou me empolgar. E realmente, a partir daí, passei a pesquisar, a fazer estudos mais frequentes. Salvo engano, você tem uma formação em Direito também. Não. Mas não. Eu me lembro que você uma vez me fez uma referência em relação ao estudo, né, da gramática, né, do direito, ou estou errando de interlocutor, mas a preocupação com as palavras, né, e a palavra jurídica, isso foi objeto de algum estudo teu, não? Não, eu me aproximei do direito porque eu fiz um mestrado em Direito Educacional. Ah, tá. Então, por que eu fui fazendo Direito Educacional? Porque o próprio programa, ele não estava estudando Direito Educacional, mas estava preocupado com política educacional. Uhum. Isso na facilidade da UFC. Quando eu cheguei ao programa, fiz a seleção e entrei, era num contexto que a gente estava debatendo a LDB, né? Estávamos discutindo Constituinte, a própria Constituição de 88, né? O capítulo da educação, aquela passagem do Estado liberal de 88 para um Estado neoliberal. Então, essas discussões todas me aproximaram do pessoal do direito. Então, realmente eu me aproximei bastante de grandes figuras do direito, como Paulo Bonavides, o Álvaro, o professor Álvaro, da UFC do direito, o professor, entre outros, muitos professores. E fora do Ceará também, o Edivaldo Boaventura. Então, conselheiros como Jamil Cury. Uhum. Então, eu passei a trocar bastante ideias, mensagens, e-mails, né? Não tinha o WhatsApp, mas troquei muitas mensagens com eles e depois pessoalmente também. E isso fez com que eu passasse a ter uma aproximação, pudesse dialogar com o pessoal do direito, mas sempre como interessado, né? Como, por exemplo, eu fui estudar a obra de Norberto Bobbio, que é um italiano, para estudar ordenamento. No fundo, eu não estava interessado no direito, eu estava interessado em discutir o Estado brasileiro, o ordenamento jurídico. Certo. Então, à medida que você se aproxima desses grandes autores, grandes juristas nacionais e internacionais também, você acaba se aproximando do pessoal do direito. Fui estudar, por exemplo, eu gostava muito de estudar o Temer, o ex-presidente Temer. Ele tem um livro, né, PhD professor de direito, os elementos, de direito professor de direito. Né? Então, eu era louco pelo Temer, porque eu gostava do texto dele, os elementos do direito positivo, né? Os elementos constitucionais, as competências. O Temer discute muito isso. E depois eu era louco, assim, poxa vida. Depois tive a decepção do Temer como presidente, que não bateu. Poxa vida, aquele cara que eu tanto admirava, ele patrocinou, por exemplo, um golpe, né? Pois é. E o especialista, né, um autor de estudos e mais estudos de direito constitucional, né? Constitucional. E assim, para quem é estudioso de Paulo Freire, por exemplo, que, para mim, uma das marcas mais fortes, e talvez o que me marcou mais, né, do Paulo Freire, talvez porque eu necessite tanto disso, foi o critério, a coerência. Né? A coerência
da prática, né, do Paulo Freire é, assim, essencial. Como deve ser em tudo na vida, né? Mas aí foi exatamente a coerência que faltou ao Michel Temer, porque as ideias dele não correspondiam aos fatos, né? Não corresponderam aos Não, fatos, de modo algum. Então, assim, sustentada como um castelo de cartas, né? Que a primeira ventania ruim. Então, assim, diferente da obra do Paulo Freire, porque é extremamente coerente. É diferente da obra, por exemplo, do Noam Chomsky, que é extremamente coerente. E essa coerência, esse compromisso com a... É porque eu acho que a verdade é um conceito muito absoluto, né? Mas com a busca, com esse critério da honestidade em relação ao que escreve, ao que diz, uma coisa fundamental. Foi por isso que eu comecei essa nossa fazendo referência ao teu critério em relação àquela história do o que eu não sei, eu tenho que admitir bem para que eu possa aprender melhor, né, a partir do que eu não sei e buscar o conhecimento para suprir esse vazio. Então, assim, isso é essa coerência o que me causa, assim, grande admiração nos outros, talvez porque eu não tenha, né? Eu sou a pessoa talvez mais incoerente do mundo. O que, o que me exige, né? E o fato de falar isso, eu exijo sobremaneira, né? Eu exijo constantemente, diariamente isso de mim. Talvez eu até sofra muito, porque é muito difícil, né? Em vista do meu juízo ser assim difuso, de paz, né? Mas disseram que isso é criatividade. Não sei se, é não verdade. sei se foi para me amenizar, para me aquietar meu espírito, né? Mas você falou aí, amigo, dessa questão da literatura, da frustração que os cursos de graduação, eu posso ser errado, exagerando, me corrija, que os cursos de graduação geralmente causam na expectativa das pessoas que vão fazer o curso de letras. Eu estou aqui na nossa audiência, tem o meu caro amigo Chico Araújo, que uma vez eu conversando com ele, tipo, eu fui fazer letras na expectativa de aprofundar mais a questão do estudo literário, né, da escrita e tudo. Né? E aí eu perguntei a várias outras pessoas, o Alan Mendonça, que é poeta, né, e as pessoas sempre me diziam o seguinte: o que me levou ao curso de letras foi a literatura. Né? E o que se encontra lá um estudo de literatura que não atende as expectativas, porque hoje mudou muito, né? Não tanto, a gente tem que mudar, tem que avançar mais. Mas, assim, eu me lembro que quando a gente estudava, parecia que a gente estava numa mesa de autópsia para estudar, né, a literatura, né, fazendo aquele um corpo morto, né, sobre o qual a gente ia, né, se debruçar para cortar o pedaço e entender aquilo lá, mas enquanto a literatura é absolutamente o contrário disso, é vida. Talvez por isso você tenha dito o seguinte: o que o melhor corpus, né, de pesquisa, no seu entender, seja a literatura, porque a palavra dela está muito viva, e porque a literatura, o objeto, a matéria-prima, a literatura como arte, né? A matéria-prima dela é, como o próprio nome diz, a palavra. Né? Então, assim, existe uma preocupação do criador, do autor, com a palavra, né? E o Rosa, o Guimarães Rosa, por exemplo, ele criou, né, um estudioso, um poliglota, né, falava 6, 8 línguas, né, 6 muito fluentes, e um pesquisador
E ele, a literatura dele, ele criou uma língua, esteticamente falando, a língua do caboclo, né? Ele deu fez um registro estético e criou um universo linguístico, podemos dizer assim, né? E dentre, já que falamos aqui de períodos, estilos, né, literários, para o teu interesse de pesquisa, amigo, você, por exemplo, no Luzia Homem, você pegou um estilo, né, assim, mais do âmbito realista, naturalista, que tem esse compromisso com a informação, né, mais exata, mais clara da palavra, né, não era uma palavra assim inventiva e muito rica de significados, como, por exemplo, do simbolismo, né, que é essa questão, que o grau de subjetividade na expressão do simbolismo é tanto. Houve na tua seleção, por exemplo, do Luzia Homem, essa preocupação do sentido do compromisso com a estética literária em relação, por exemplo, ao naturalismo e o simbolismo, qual é a que tinha mais objetividade na questão do registro, ou isso é só uma impressão absurda, deixe isso aí coerente? Não, Kelsey, a minha aproximação da obra Luzia Homem foi uma aproximação sobrenatural. Ela não foi muito, não tive intenção deliberada de estudar a obra. Em 2001, houve, durante a lotação das disciplinas, nós tivemos carência de professor de literatura. E não aparecia professor de literatura lá para letras. E eu, vendo aquela situação, disse, não, me coloco à disposição. E fui dar a disciplina literatura cearense pela primeira vez, porque eu havia entrado com o Dimas Carvalho, em 94, e o Dimas ficou com a parte de literatura e eu fiquei com a parte linguística. Então, ficou já essa divisão acertada. Mas em 2001, houve carência de professor e eu fui. E eu, quando eu cheguei em sala, perguntei logo aos alunos, né, vocês conhecem Luzia Homem? E pouca gente, não, a gente já ouviu alguma coisa na educação básica, mas a gente nunca leu. Depois a gente vai ler agora. Eu já conheci a obra, mas sem muita empolgação, porque as críticas que eu tinha lido sobre Luzia Homem não eram críticas legais. Por exemplo, o Afrânio Coutinho, crítico, ele falava mal da linguagem Luzia Homem, de forma muito injusta. Ele fazia crítica à linguagem naturalista de Domingos Olímpio ali, como se Domingos Olímpio tivesse cometido erros, mas não era nada disso, ele apenas tentava aproximar o texto literário da fala, da oralidade. E aí, por que eu falo num momento assim, sobrenatural? Eu estava em Sobral, lendo, preparando uma aula, era uma terça-feira de 2001, e tinha aparecido um caroço no meu olho, estava muito inflamado, e eu já, na quinta-feira, eu iria para Fortaleza tirar esse caroço. Já era uma segunda vez que aparecia e estava me incomodando. E quando eu estava lendo uma obra, eu me lembrei de Santa Luzia, a Santa dos Olhos. E fiz uma provocação, né? Eu disse, olha, Santa Luzia, eu nem acredito em santo, nem católico eu sou. Você poderia fazer uma intervenção para eu não me operar, porque eu não queria ir para Fortaleza me operar. Se você é santa, me prove. Tira esse caroço do meu olho. Você não é a santa dos olhos? Isso eu lendo a obra para a aula na quarta-feira. Isso na terça-feira eu daria aula na quarta e na quinta
eu teria que estar em Fortaleza para fazer essa cirurgia, doutor Leri de Andrade. Leri de Andrade. E aí, resultado, quando foi na quarta-feira, de forma milagrosa, esse caroço desapareceu. E chamou a atenção de todos que tinham visto o meu olho muito inflamado, com secreção, e eu mesmo não acreditei. Né? Eu disse, puxa vida, isso aqui deve ter caído. Voltei para casa, olhei, examinei, tive isso como um milagre. E a partir desse momento, eu passei a ter um novo olhar sobre Luzia Homem e Santa Luzia. E comparei o estudo, a legenda de Santa Luzia com a lenda de Luzia Homem. E vi pontos de aproximação. O que, por exemplo, a história de Santa Luzia, que é italiana, ela sai de uma cidade e vai para outra, levando a mãe, que era enferma, em busca, portanto, de um milagre. A mãe sofria de hemorragia. Na obra, também ocorre a mesma coisa. Luzia, homem, ela leva a mãe da fazenda Ipueiras até o Acaraú. E a passagem dela, de maior demora, é exatamente em Sobral. Ora, depois dessa aproximação, dessa convergência entre a legenda da Santa Luzia com a lenda presente ali na obra, eu passei a me empolgar mais, certo? E achei que era algo até, puxa vida, descobri Eureka, né? E depois lendo o livro do Leite Júnior, o Leite Júnior também já tinha observado isso. O grau de aproximação entre a história de Santa Luzia com a história de Luzia Homem e Domingos Olimpo. E aí eu passei a me interessar mais por essas questões e o resto foi consequência. Né, eu sabe, não, que eu vou estudar o léxico. E comecei a me empolgar realmente pela obra. E estudei todo o léxico realmente da obra, que eu acho que em volume são 6 resmas de estudo do léxico, eu presumo que sejam pelo menos 3.000 páginas de anotações, né, que eu fui levando ao longo de 10 anos, por exemplo. Né? Eu fui me dedicando, anotando e engavetando. Em algum momento que foi este ano é que eu resolvi publicar, digamos assim, 1% do que eu tenho, né? O dicionário de Luzia Homem é uma pequena amostra de uma coisa maior que é obra deliberada mesmo de estudar o léxico e grandes questões assim, da obra. Em termos numéricos, né, de termos assim, tangíveis, dariam umas 300 páginas. Os 3.000, o meu material, não, 3.000 livros, 3.000 páginas. O dicionário. O dicionário que ainda está engavetado... Dá em torno de 10%. 10% de 3.000 dá uns 300 páginas. Mas eu achei... 300 páginas, né? Mas nem chegou a tanto. Eu fiz muito recorte, cortei muito. Para esse dicionário eu cortei bastante. Por exemplo, eu só deixei no dicionário as locuções. Porque eu não deixei lexias simples, palavras simples, né? Regionais eu tirei, só deixei locuções, ou expressões idiomáticas. Então você nota que fui cortando muito. Em livro, isso aí dá quase 300 páginas. Em papel, em lauda, deve ter sido 200 páginas. Aí quando é em livro, aumenta muito o volume, né? Mas foi apenas uma amostra. Eu nem sei se eu teria disposição de ver outro aspecto. Por exemplo, eu fiz levantamento de todo o léxico voltado à botânica, que aparece na obra. Fiz todo um trabalho em cima dos personagens, dos antropônimos que aparecem ali, os nomes. Fiz em cima da fauna, dos nomes de animais que aparecem. Fiz só sobre
Então, são muitas tentáculos que eu fiz ao longo desses anos. Daria, por exemplo, para publicar um livro só sobre a flora e a fauna presente em Luziaúna, os termos regionais voltados à flora e à fauna. O curso os cursos de botânica ficariam, né, os biólogos ficariam bem felizes com essa referência aí. Mas olha, eu deixei escapar um assunto que você abriu lá na sua primeira fala, né, a propósito do estudo da literatura, e que tem a ver com o que a gente está conversando agora, que você disse o seguinte, que ficou frustrado com a proposta do estudo da literatura durante a graduação, né, que sentiu uma lacuna, e depois, na pós-graduação, também ficou frustrado, porque tratava o estudo, fazia uma abordagem da literatura pela historiografia, e pelo que eu posso presumir, diante do que eu pouco sei, é um estudo de historiografia que fazia um panorama, né, assim, um voo, né, de observação panorâmica, mas não mergulhava na obra e na estética da literatura em si. Aí você ficou com esse, né, com esse vazio aí guardado, e quando teve a oportunidade de trabalhar com a literatura, esse quando aí merece um esclarecimento, né? Você viu como tornar a leitura, o estudo da literatura, fazer uma abordagem mais diferente, mas se apegar ao que é fundamental na estética da literatura, que é a palavra, né? O léxico. É por aí que você esse foi o caminho que você trilhou, e essa proposta, amigo, de abordagem, né, e de análise linguístico-literária, né, da literatura pelo viés linguístico, utilizando, você fez essa referência, textos literários, que você disse que é o melhor corpus, mas nós temos, assim, uma imensidão de textos, né, pragmáticos e essas relações mais cotidianas, o da fala, né, a notícia de jornal, os mais diversos gêneros, por que por que a literatura ganha o teu afeto, né, a tua observação, mais do que os demais textos? Muito bem colocado. Grato pela pergunta. Conforme eu coloquei para você, a minha decepção, e é uma decepção que eu compreendo, né? É como alguém colocava agora há pouco aqui, disse, olha, os cursos de letras nos anos 80, né? Ele se dedicava ainda ao foco normativo, com relação ao ensino de gramática, né? Faz sentido. E a literatura também há um foco historiográfico, né? De apresentar os períodos literários, um foco ainda dentro da teoria literária, né? De você pegar aquelas amostras, trechos, para apontar o tipo de personagem, o foco narrativo e tudo mais. Mas a grande importância da literatura, da leitura do texto literário em particular, é inclusive rever, né? Foi graças a esse estudo sobre o léxico que eu cheguei finalmente à conclusão, concordando com Leite Júnior, que Luziaúna, por exemplo, não é um texto naturalista.
Ele não tem nada de naturalismo. É um texto impressionista. Então, esse estudo do léxico permite que a gente possa fazer uma revisão no cânone da literatura. Isso é importante. Depois que eu fiz um estudo do léxico de Alencar, eu concluí o estudo de 12 obras de Alencar, eu consigo 12 obras, né, de Alencar. A partir desse estudo, nós podemos confirmar que realmente Alencar não foi romântico. Só o cânon diz isso. Só a reprodução histórica diz isso. Mas Alencar não tem nada de romântico. Ele é um modernista. Quer dizer, em pleno século XVIII, XIX, melhor dizendo, em pleno século XIX, Alencar já é modernista. Ele é tão modernista como qualquer outro da fase heróica da literatura. Excetuando algumas temáticas. Porque o cânone é definido não necessariamente pela temática. O cânone, normalmente, quem é determinante é a linguagem. Sim. É a linguagem naturalista, é a linguagem romântica que define também o lugar do autor, principalmente o autor em prosa. A linguagem é determinante. Por isso que o léxico ele se torna uma referência importante. Por exemplo, a Lígia... Me permita aqui. Então, o Alencar não foi modernista. Porque ele não poderia ser modernista. Né? Ele inaugurou uma estética. Né? Ele inventou, podemos dizer assim, né, a literatura brasileira. Quando nós passamos a ser linguistas interessados em questões da literatura, pouco importa para a gente enquadramento. Sim. Então, assim, diz muito pouco para mim enquadrar Alencar. Sim. Mesmo porque alguma coisa dele sai. Essa parte que sobra, essa marginalia dele, de Alencar, por exemplo, é que nos interessa. Por exemplo, através do léxico, do estudo do léxico, exaustivo que eu fiz, mais ou menos de umas 12 obras, da Lígia Fagundes Telles, você confirma que realmente ela é fantástica. Ela representa realmente fantástico. Então, algumas obras do cânone são confirmadas pelo léxico, outras obras, outros autores não se encaixam, a rigor, pelo critério da linguagem, que é determinante, segundo Silvio Romero, segundo José Verismo, segundo Cândido, segundo as grandes figuras Antônio Cândido. O Antônio Cândido, que estão discutindo enquadramentos. Eles, a rigor, nem discutem muito, eles situam, né, e levantam questionamentos. Importantes se devem abrir entre Silvio Romero e José Verismo, durante muito tempo, era isso. Quem deve ficar desse lado, o que é colonial, o que não é colonial. Era uma briga feia, né, entre os dois. E para a gente, a rigor, o linguista interessado no texto literário, interessa para nós, sobretudo, as motivações de escolhas léxico-semânticas. A gente vê a motivação. Por que Alencar, Alencar utiliza expressões idiomáticas de fundo religioso ali nas suas obras? Porque Alencar já traz muitas expressões idiomáticas de motivação, digamos, helênica, clássica. Então,
isso para nós que nos dedicamos ao texto literário, o nosso olhar é assim sobre o texto literário, sem estar preocupado muito com o foco narrativo. Isso não leva muito. Então, nós fizemos um estudo de quase toda a obra do Alcides Pinto, por exemplo. Sim. Esses estudos já foram concluídos, e realmente ele faz literatura fantástica. Nós podemos comprovar que realmente Alcides Pinto é um autor, faz parte da literatura fantástica. Então, nós fomos estudar, por exemplo, J.J. Veiga, Sim. que é também da literatura fantástica, mas moral da história. Eu não poderia me perder, enquanto linguista, no mundo da literatura, porque o meu papel não é ser professor de literatura. É um pretexto para me aproximar de um corpus. Porque você foi muito feliz, Kelsey, quando falou da autópsia. Uhum. Porque quando você trabalha com texto literário, você está diante realmente de um corpus, em que você olha para ele e a todo instante esse corpus fica mandando mensagens para você. É mais ou menos aquela situação de alguém que morre e chega o perito criminal e olha para aquele cadáver e as pessoas estão ali emocionadas, envolvidas. Meu Deus, mataram. Como é que ele pode ter morrido? E naquela hora o perito chega, fica olhando para o cadáver e os dois ficam conversando. Aí o cadáver diz assim, olhe para mim, olha, vira o meu rosto. Aí o legista vai e vira. Olha a marca aqui atrás. Fica mandando os recados. Ninguém fica escutando, mas o perito fica escutando. Ele fica tocando e diz, olha, esse cara foi esganado. Esse cara está aqui. Ele mandou dizer, ele dá os sinais. É a mesma coisa. Foi Diante do texto enganado por literário. alguém, né, com a mão direita, com a mão direita. destro, né? E que usou, a maior força que ele usou não foi a do polegar, foi a dos dois dedos, né, centrais aqui, que puxou aqui. O legista, ele vê tudo isso, né? Eu fico assim impressionado toda vez que me deparo com um relatório de perito. Eu disse, meu Deus do céu, como eu sou analfabeto, como foi que esse cara conseguiu ver tudo isso, né? O perito, ele viu tudo isso porque ele se alfabetizou, ele estudou, ele apurou o olhar para ver isso daí. O teu propósito da abordagem da literatura vai pela questão linguística, com esse critério, com essa perícia, né? E dá uma contribuição fundamental, porque promove a leitura, promove o conhecimento das obras literárias que estão ali referidas e que você, dentre as milhões de possibilidades, isso aqui é um hipérbole, né? Mas que talvez não alcance as possibilidades todas de abordagem de um texto literário, você propõe essa, né, que vai pelo caminho do que é a matéria-prima da literatura, se não a palavra. Nesse sentido, meu amigo, tem um termo que você utiliza e que me chama a atenção e eu fiquei encantado por esse termo, que é o culturema. Você pode falar para nós um pouquinho do que é culturema? Claro. Eu vou dar um exemplo de culturema, né? Eu sempre gosto de dar por esse exemplo. Por exemplo, você diz assim, água. É uma palavra comum. Realmente, água é um substantivo comum. Mas quando você diz água benta, não é mais uma palavra comum. Essa locução aí, ela é uma palavra própria da liturgia católica. Então, ela pertence ao mundo religioso.
Então, culturemas são essas unidades linguísticas recheadas de cultura, ideologia, histórias, né? Por isso eu falo em cultura linguística. Por exemplo, quando nós vamos só tomar Luz é Homem, no primeiro capítulo, o narrador está situando o leitor na construção da cadeia, na cadeia de Sobral, né? Na penitenciária. E aí o narrador, em algum momento, diz assim, é uma obra ciclópica. Quando eu vi ciclópica, aí eu disse, é isso que vem a motivação, a desconfiança. Eu disse, puxa vida, por que ele falou ciclópica? Então, a ideia aí pronto, imediatamente me remeteu à mitologia grega. Os cíclopes, né? Os cíclopes, né? Tal. Aí, qual a conexão? Isso, portanto, toda palavra ou expressão que faz alusão à história, que faz alusão à mitologia, que faz alusão a determinado momento ou a determinada área, nós chamamos de culturema. Então, assim como nós temos fonema, unidade da fala, morfema, unidade da morfologia, da forma, semantema, unidade semântica, o culturema são unidades linguísticas recheadas, marcadas culturalmente. Eu estava lendo, ainda me lembrando do primeiro capítulo de Luz é Homem, aí aparece a palavra alecre. Alecre? Aí eu disse, alecre. Aí o contexto me dizia o que era, alegre. Mas eu disse assim, puxa vida, por que ele utilizou alecre? A partir desse adjetivo, eu percebi que ele estava, no fundo, fazendo a alusão consciente ou inconsciente, eu presumo inconsciente, aos sertões. Aí, por isso que eu encontrei pontos de aproximação entre os sertões e Luz é Homem a partir do léxico. Certo? Eu lendo, por exemplo, a obra, tem um momento em que um personagem, que é Marcos, ele pega um livro, segura um livro, Missões, que são as missões abreviadas, que é uma obra monumental da igreja. Quer dizer, o autor leva o texto literário vários esquemas cognitivos, seus esquemas de leitura. Por isso que é importante, para o linguista, se torna importante a biografia do autor, se torna importante todas as influências literárias e epocais que estão ali presentes na obra, né? Em que ele passa consciente ou inconsciente. Nós não sabemos ao certo se ele passa em algum momento isso consciente ou inconsciente. Presume-se que ele passa isso com muita consciência, que ele faça realmente uma seleção. Por isso que é um texto literário. Ele tem uma intencionalidade, só que muitas vezes ele não vai estampar isso. Por exemplo, é muito forte isso que eu estou falando quando eu concluo o estudo de J.J. Veiga, que é um contista, um grande contista, né? Que é fantástico. Pelo menos 3, 4 obras ele está falando da ditadura militar. Mas em momento algum ele usa a palavra ditadura, ele usa militar, mas ele vai recheando a obra desse nível de representação que, no fundo, está dizendo isso. Então, culturema é tudo aquilo que faz alusão. Eu prefiro até, se eu tivesse que inventar uma palavra para culturema, eu chamaria alusema. O alusema seria toda a expressão linguística que faz alusão a uma outra coisa fora do terreno linguístico.
ela penetra no mundo extralinguístico. Que estabelece a coesão para além do textual, né, do materializado na escrita, né? Mas ao mesmo tempo, o discurso é isso, né? Essa materialização para tentar abranger o todo, né? Essa realidade como um todo. Vicente, a gente está chegando no nosso, né, momento de despedida, mas eu quero que você me fale, por exemplo, do livro em si, que foi publicado pela Pedro E João. A editora Editores. Pedro e João Editores, né? O livro Luzia Homem, Dicionário de Cultura Linguística, né? Como é que a gente pode ter acesso a ele? Queria que você fizesse assim, falasse um pouco do teu do porvir, do que está aí para que tem dos teus planos, e assim, das tuas participações em dicionários, né, dos convites que você recebeu, porque se a gente, eu tive eu fiquei amigo de uma pessoa que, por exemplo, o Arthur Pozzi Júnior, no tempo que eu trabalhava no Senac, que foi convidado a trabalhar na área de responder pelo marketing, a comunicação e marketing aqui do regional, né? Eu tive contato com o diretor de comunicação e marketing do Senac Nacional, chamado Arthur Bozizio Júnior. E esse nome, quando eu vi um jogo, eu fui, tá lá no dicionário Aurélio, né? A pessoa que organizou, que responde, que é pelo léxico da comunicação e marketing, está lá, o Arthur Bozizio Júnior. E eu sei que você andou aí dando contribuições a dicionários importantes e tudo. Eu queria que você também fizesse uma abordagem nesse sentido, né, enquanto a gente tem aí mais uns 10 minutinhos. Pois é, o léxico, né, é muito interessante o estudo do léxico, porque você permite também fazer, digamos, dar uma contribuição à lexicografia. Nós conseguimos colocar no dicionário WAIS, que é o maior dicionário da língua portuguesa, nós colocamos mais ou menos 1000 palavras. 1000 novas palavras e expressões. E datação também, né? Porque, por exemplo, na obra Luzia Homem, você tem expressões como vai e vem. Já justaposto, sem hífen. Sim. Então, isso para o dicionário é interessante. Por exemplo, eu tenho uma expressão como dia a dia, com hífen. Então, esses registros na literatura, ele permitem, por exemplo, para o dicionário, é uma fonte de abonação importante. E quando nós, por exemplo, nós chamamos logo a atenção, tive a iniciativa de entrar inicialmente em contato com a equipe, né, a comissão lexicográfica do WAIS, e eu colocava assim, como é que vocês têm um maior dicionário da língua portuguesa e não resistam, por exemplo, o de comer? Sim. O de comer. Existe o de comer. E está registrado. Aí eu mostro que de comer, por exemplo, a datação dele é em Luzia Homem. E aí nós fomos recheando, né? Por isso que lá no dicionário WAIS, até então não havia nenhuma expressão ou palavra, por exemplo, do nosso querido Jorge Amado, Capitães da Areia, não tinha nenhuma referência. E nós levamos dezenas e mais dezenas de palavras que estavam lá na obra, Capitães da Areia,
mas em momento algum tinha referência, né? E eles ficaram agradecidos porque era uma contribuição para a história da língua, para a datação. E a Luz é Homem não foi diferente, né? Por exemplo, são expressões das mais diversas, mal olhado, né? Nós datamos, porque na hora que nós encontramos essas expressões compostas ou locuções idiomáticas e não aparece em outra obra, quer dizer, Luziano foi publicado em 1903, nem antes nem depois sim, né? Mas antes não apareceu isso na literatura, então nós já podemos datar essas palavras. A datação significa o primeiro registro escrito, né? Então, por exemplo, lá em Noais, a gente pode registrar, meter a mão no fogo, mulher, macho, passa-piolho, tirar o cavalo da chuva, lamber vidro de veneno por fora, que mais, meu Deus? Ficar a panos de vinagre, mães d'água, dia santo, não ser mais moça, peito a peito, quebrar as barras, enfim, tantas expressões, jurar a fé de Deus, meter os pés, olhos d'água, não há mal que sempre dure, comprar briga, botar a alma pela boca, dar fé, fechar a alma, chuva de caju, bem querido, enfim, expressões, meter a mão no fogo, o de comer que eu acabei de citar, ficar banzeira, pedir pela boca, bumba meu boi. Então, o registro, você saber que em 1903 o autor já registrou bumba meu boi, como isso é importante para a cultura, para resgatar, inclusive, os registros, né? Mais expressões como o diabo roncou-lhe na tripa, levar uma surra, fora de hora, Ave Maria, via lá, pedir pela boca, olhar pelo rabo do olho, morrer à míngua, levantar falso, não sei quem diga, pau d'arco, ter sangue na guelga, que é ter sangue, né? Ficar irritado, amor próprio, quer dizer, categorias que você posteriormente encontra na psicologia. Então, você, mais uma vez, nota que quão trabalho deu uma obra literária, né? O autor, naquele momento, como ele fez, eu desconfio que tudo que ele registrou ali foi muito intencional, certo? Ele vai trazendo todos os traços culturais de influência, né? E com a intenção muito deliberada de fazer aquele registro, de fazer a literatura como uma fonte de registro cultural. Por isso, quando eu converso com o pessoal de história, eu digo, uma obra como Luz é Homem é uma obra que conta a sua época. Sim. Por exemplo, a história, para finalizar essa parte, a história, por exemplo, de inquérito, de flagrante delito, de justiça, direito. Você pode compreender isso melhor a partir da literatura. Você pode compreender isso melhor. Porque, por exemplo, a descrição na obra, o relato do delito, entre aspas, que cometeu a paixão, né, de Luzia, que é me faltou agora a memória,
mas a luta de Luzia para defender, para fazer justiça com relação aos inocentes, né? A uma pessoa acusada de forma injusta. Então, todo o esforço dela junto à promotoria pública. Então, eu até, junto ao pessoal de direito, eu disse, olha, leve Luzia Homem para ver o olhar do autor sobre a questão do flagrante, do inquérito, da condenação, né? Do olhar policialesco sobre as pessoas simples, né? O Capriúna, né? Serve para discutir o agente público, o policial. O Capriúna. Crápula. É o Crápula, né? Ele é Capriúna, né? Capri. Por exemplo, eu fiz um estudo de todo o léxico dos personagens. Uhum. Então, Capriúna, Capri quer dizer bode. Bode, né? Bode. E o Una preto. Então, bode preto. Então, é uma palavra de origem tupi, né? Que simboliza o diabo, né? Então, o Capriúna representa esse diabo mesmo, né? E Luzia, luz, né? Luzia, luz, e assim vai. Então, há uma motivação. Por que o autor botou Capriúna, né? Capriúna. Então, é um esteta, né? É um esteta Exato. Né? Ele trabalha a palavra como matéria-prima da sua expressão, ele faz literatura, né? Isso é fantástico. Mas desculpa eu te interromper. Então. Não, é só colocando isso, né? É só mostrando a Alexandre, agora o Alexandre, né? Que era Alexandre, ao pé da letra, quer dizer o protetor das mulheres, né? Uhum. Então, a própria e Alexandre foi o protetor de Luzia, toda a obra. Para você ter ideia, nós colocamos no dicionário, só como amostra, sem colocar, evidentemente, a motivação etimológica, né? Mas figuras como Raulino, Romana, Belota, José Quinotinha, Cazuza, Gabrina. Então, mostrando que numa obra, você tem, por exemplo, eu fiz uma seleção de cerca de 50 personagens, antropoculturemas. Então, daria para você fazer um estudo com relação aos antropônimos, né? Uhum. Epocais, lá do início do século XX, os antropônimos mais comuns, os personagens, né? Discutir só personagem. Eu poderia passar aqui uma tarde só discutindo os personagens. Vamos recontar a obra Luziana a partir dos personagens. Quem foi o doutor José Júlio? Quem foi, por exemplo, quem foi capitão, o sargento, carne viva? Quem foi Joana? Quem foi Cabecinha? Quem foi Rosa Viado? Quem foi Maria Caiçara? Quem foi Matilde? Quem foi Santa Quitéria? Quem foi João Brincador? João Brincador? Quer dizer, como é que o autor faz nessa seleção, nessa escolha, ele bota João Brincador, né? Será que João Brincador era brincador mesmo? Então, você nota uma motivação quase helênica, né? A palavra se confundindo com o ser. Uhum. Então, nós observamos muito nessa obra impressionista de Luzia Homem uma escolha, uma motivação lexical que se aproxima a coisa, a palavra da coisa. Então, a palavra durante a obra, é confirmada com
com aspectos atitudinais da personagem, né? Ali confirmam Chico Pintado, por exemplo, enfim, Padre Ibiapina, né? Quer dizer, Padre Ibiapina é feito referência das missões do Padre Ibiapina. Como é que você vai entender a mesorregião noroeste do estado do Ceará sem entender as missões de Padre Ibiapina? Então você pode, por exemplo, ora, se Luzia Homem faz referência às missões de Padre Ibiapina, isso merece, portanto, toda a nossa atenção para explorar. Há também, por exemplo, figura como o Zé Zoião, a figura do Frei Vidal, enfim, a gente pode explorar bastante a obra nessas perspectivas. Daria para a gente fazer, por exemplo, um dicionário dos personagens. Sim. Por isso que o meu trabalho se tornou muito longo. Esperamos. Né? Eu até pensei, por exemplo, quando eu fiz o levantamento de Alencar, do Léxico de Alencar, porque você imagina o trabalho que dá esse levantamento, que é primeiro definir. Você precisa ter uma metodologia. Então, como é a metodologia? Eu estou aqui lendo a obra, tentando entender a obra, e, ao mesmo tempo, extraindo as palavras, mas eu não posso deixar tudo no mesmo saco. Então, eu tenho que partir de critérios, categorias. Por exemplo, essas palavras são relacionadas ao léxico da fauna, da flora. Isso aqui é personagem. Isso aqui é referente à religião. Então, à medida que eu ia lendo, eu ia categorizando, etiquetando. Porque se você não etiquetar, como é que você vai dizer, por exemplo, que realmente aquela obra tem um fundo religioso? Sim. Então, o fundo religioso não está só na temática. O fundo religioso de uma obra precisa ser comprovado pelo léxico. Então, é uma obra indianista. Se eu digo, é uma obra indianista, regional, eu preciso comprovar isso também com o léxico. O léxico é um elemento, enfim, uma parte importante na literatura e na linguística para atestar. Então, eu posso dizer, rapaz, realmente essa obra é indianista. Por isso, olha a comprovação aqui na linguagem. Sim. E esse tipo de estudo nós não fazemos. E aqui vem finalmente aquele papo. Quem é da literatura diz assim, isso aí é para o pessoal da linguística. Aí o pessoal da linguística diz assim, não tem nada a ver comigo. Léxico é com o pessoal da lexicografia. Aí o pessoal da lexicografia disse assim, não, mas isso aí... É semântica. Isso aí é uma questão semântica, é para o pessoal. Aí você fica sem dono, né? E o pessoal da linguística também disse, eu não vou estudar o texto literário porque eu tenho amostras mais interessantes no mundo da linguagem. Eu tenho amostras no jornalismo, como bem você colocou, você tem o uso da língua parece muito forte nas mídias sociais, né? Nessas comunicações mais líquidas. Então, esse texto estabilizado, não interessa muito para a linguística. Pouca gente se interessa realmente. Uma das poucas figuras da linguística contemporânea que tem interesse no texto literário é o analista do discurso Meguenot. Sim. O Meguenot tem interesse no texto literário. Sim. Dominique Moreau. Mas não é muito comum, não. Né?
O pessoal da análise do discurso não tem muito interesse também no texto literário. Então, às vezes é de forma muito isolada. E eu fico com isso, né? Eu nem tenho muito compromisso de ser um linguista enquadrado, né? Eu sou muito avulso, né? Eu sou um linguista muito avulso. Eu estou avulso. Eu nem quero me enquadrar. E aí eu me dou a liberdade, eu tenho a liberdade de dialogar com a literatura ou com um outro suporte, né, textual, uma boa, sem aquele compromisso reducionista, né? A literatura, por exemplo, da literatura hoje só me interessa realmente o romance regional, a prosa, né? Eu conversando com a colega lá da USP, ela dizendo assim, eu não sei como é que você descobre essas coisas na prosa, por exemplo. Como é que você descobre o simbolismo fonético, aquela história das vogais escuras, claras, que o Zé Lemos Monteiro nos ensinava na graduação, né? A estilística, né? Que ele... A estilística, né? A estilística fônica, expressiva. Uhum. Ela, conversando comigo, ela disse, eu não sei como é que tu descobre isso na prosa. Porque na poesia a gente descobre, isso é fácil. Mas na prosa, você vê consoantes oclusivas, dando ideia de peso, de tamanho, né, essas coisas todas. Mas a prosa, você pega uma prosa poética, como a de Alencar, ela permite você fazer estudos importantes da estilística expressiva, né? Sim. Tanto a estilística fônica, a morfológica, a sintática, as construções, né? E, enfim, é um trabalho, eu sei que não tem como encerrar, né? Nem estou interessado em encerrar, mas joga as sementes, né? Nem sempre as sementes caem em terra safra, né? A gente vai jogando as sementes e às vezes vai tendo alguma recolha, né? Olha, e o livro Luzia Homem, Dicionário de Cultura Linguística, que está na editora Pedro e João Editoras, né, editores, onde é que a gente consegue ter esse livro, ter acesso ao em que meio, né, para que a gente se ilumine cada vez mais, né, amplie essa nossa conversa com a leitura desse livro. Kelson, basta jogar no Google. Uhum. Se você jogar no Google Luzia Homem, dicionário, ele já tem um acesso legal. Ok. Joga no Google que vai chegar lá. Pouca gente vai fazer isso, né? Praticamente só eu mesmo. Tenho certeza, né? Que vai. Quem vai se ocupar e perder tempo com isso? Né? Não, mas você acabou de dizer que não era um linguista que tinha uma certa definição, que estava meio avulso, né? Não sei se foi essa palavra que você disse. Foi. Né? Mas o que eu quero lhe dizer, amigo, é que quem tem essa característica de não ter bem uma definição, de que é meio avulso, é porque está abrindo uma vereda nova. Né? Você está aí desbravando um outro olhar, um outro campo de conhecimento, e olha só, eu quero fazer um agradecimento público aqui a você, meu amigo, porque você colocar pelo menos 1000 palavras num dicionário UAS, né, fazendo aquela referência de que minha pátria é minha língua, você está colocando o Antônio Wise, o dicionário etimológico, né, que ele tinha perseguia isso, e você colocar esse universo de palavras, né, a partir da obra do Domingos Olímpio, você está colocando no cenário da língua portuguesa a nossa cultura, a nossa pátria, a minha pátria, a minha língua, porque é a palavra que me representa. Quando você saiu listando aí as expressões todas que estavam, né, lá, eu
reconheci todas elas, calaram fundo aqui no meu espírito, porque ela está na medula, está no meu DNA cultural, é minha referência, eu me reconheço. E isso é a sua luta incansável, a sua pesquisa nesse sentido, desbravando para valorizar a pátria da nossa língua, né, esse nosso lugar, né, todas as referências, chamar a atenção da obra literária como fonte de pesquisa, como fonte de leitura, é você difundir a literatura, é você fortalecer essa cultura. Né? Então, nesse sentido, amigo, eu queria que você, né, que, por exemplo, que Nossa Senhora da Purificação, né, que Santa Luzia, que fez esse milagre de curar esse terçol, né, que aí de você, e o levou à obra de Luzia Homem, né, que ela que você construiu uma procissão das candeias, né? A tua produção acadêmica de pesquisa é uma procissão de candeias, né? A iluminar, né, novos caminhos e que ele vire uma avenida da mais ampla e iluminada e pela qual, sabe, trafeguem muitos estudiosos, muitas pessoas que habitem os lugares para onde estão indo, porque você é um desbravador e muito obrigado por ter aceito o convite, né? O Kelsen Bravos convida e nos oferecer esse passeio cultural que é inesgotável. Temos muito ainda que falar. Por exemplo, não falamos do papel do caráter feminista, né, da Luzia Homem. Toda essa inquieta que você referiu, se fosse abordado na perspectiva do feminismo, né, do feminino, seria super importante, muito mais importante, a meu ver, do que do que batalhou, por exemplo, Bárbara de Alencar. Então, esse personagem, Luzia Homem, tem muito mais referência do que propriamente, né, a Bárbara de Alencar. Mas, assim, olha, amigo, muito obrigado, suas considerações finais, enquanto eu já me... Grato mais uma vez pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrado, me deixou também já muito ansioso, né, por esse momento, porque já tinha visto o seu material, jamais pensei que você fosse me convidar, porque eu não estou à altura, né? Você só traz gente muito boa, então, em algum momento você lembrar, ter gostado, ter participado também de atividades em que eu estava, né, fazendo uma discussão desse trabalho, isso me deixou muito feliz. E você tem razão, a gente poderia demorar aqui um pouquinho para falar, se fosse o caso, né, em outro momento, da gente falar da motivação de Luzia Homem. Por que que o autor deu o nome, por exemplo, Luzia Homem? Então, a grande discussão da obra é aquela coisa mesmo do final do século XIX, que foi discutir, por exemplo, o hermafroditismo. A figura hermafrodita a questão do hermafroditismo em Luzia Homem é algo que merece um debate importante, né? Quer dizer, o autor traz para a obra isso. Então, nós poderíamos mostrar que, através do léxico, vários momentos em que o autor está discutindo o hermafroditismo, a questão de uma Luzia hermafrodita, certo? Em vários momentos a gente vai observando isso. E isso talvez já promovendo um debate explícito, mas que nem todos percebem. Então, às vezes, o texto literário ele manda uma mensagem para nós de fundo religioso,
de fundo mitológico, de fundo psicológico, né, de fundo sociológico. E realmente Ferdinand de Saussure tinha razão quando lá no curso de Linguística Geral ele diz: o ponto de vista faz o objeto. Então, se eu estou aqui com a disposição de ver a dimensão psicológica da obra, se eu estou aqui com a disposição de ver como o terreno mitológico ou histórico que a obra nos passa, eu posso descobrir muitas coisas interessantes, quase factuais. Por exemplo, discutir a seca. Discutir a seca. Já na obra fala numa comissão da seca, né? Então, discutir essa comissão mostra que é uma obra que ela se aproxima da realidade não apenas por verossemelhança. É muito mais do que isso. O autor leva realmente esses culturemas para que a gente possa ter um novo olhar, um olhar crítico, né? Nós poderíamos comprovar aqui, finalmente, que ele sofre uma influência forte da doutrina marxiana. Ele não é marxista, não, mas é marxiano. Assim como foi marxiano a nossa querida Raquelzinha de Queiroz. Então, talvez uma obra que merecesse uma atenção muito grande nossa, uma nova leitura do léxico, né? Eu encerrei essa obra, eu fiz todo o estudo do léxico de U15, né? Falta muito pouco para fechar, pouca coisa, mas é uma obra também monumental, talvez de 300 páginas, no mínimo, também com foco no léxico. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no léxico dela é essa dimensão ideológica. Eu mesmo, conversando com a Raquel em 97, eu já estava fazendo o estudo do léxico, eu propus a UVA para ela receber o título doutora honoris causa, em 97, e eu apresentei o 15. E quando eu cheguei à frente, lá no auditório, eu disse: olha, eu vou recontar o 15 com uma palavra, com um léxico, vermelho. E fui mostrando, desde o primeiro capítulo, o vermelho na casa, ali descrita, da tia da Conceição. Até o final, até as tripas, as vísceras, aquele vermelho, aquele final de carne vermelha lá de Quixadá, toda aquela descrição, que quando eu terminei de falar, Raquel de Queiroz, ela se levantou da mesa, isso em Sobral, e chegou ao meu ouvido e disse assim, porque no final eu disse, isso aqui comprova que ela é marxiana. Isso aqui comprova que ela realmente foi do Partido Comunista. E ela passou isso intencionalmente para a gente. Só que poucos percebem, né? E eu provava ali no levantamento do léxico que o vermelho, o avermelhado, conotava tudo isso. E aí Raquel veio a mim e cochichou e disse assim, como é que você descobriu isso? Como é que você descobriu isso? Quer dizer, eu não descobri, né? O que mudou foi meu ponto de vista. Se eu peguei a obra e a partir da obra eu valorizei o léxico, eu não estava preocupado só com a temática da seca. Eu não estava preocupado só em situar ela como uma modernista da segunda geração. Eu não estava preocupado com foco literário. Eu estava assim, preocupado com a alma dela. Porque o léxico, ele registra a nossa alma. Né? O Manuel de Barros, as palavras dizem... O poeta Manuel de Barros, no livro das ignorâncias, tem um poema deles que tem um versinho que eu gosto muito de usar.
e que, vou só citar um versinho dentro do poema, que ele diz o seguinte: palavra que eu uso me inclui nela. Sim, verdade. Eu estou concluindo agora, você citou Manuel de Barros, eu estou concluindo o dicionário dele. É uma grande homenagem. É meu livro de cabeceira, né? E eu devo. Como que explodiu o sentido das palavras. Nós estamos. Eu tinha muita vontade de estudar o léxico da obra dele, e realmente fiz um estudo, já um estudo robusto, né? Eu estimo em torno de 300 páginas. Antes eu imprimia, viu? Porque eu gosto de ler. Hoje não dá mais para imprimir, né? Para não derrubar as árvores, eu evito. Mas o Manuel de Barros é fascinante, né? O léxico dele é fascinante, é um léxico ideológico, sim, né? Muito forte. Fortíssimo. E que merece uma atenção, um debate interessante. Não há um trabalho sobre o léxico. Inventou. Meu Deus, eu quero ler esse trabalho e tudo. Alô, editoras, por favor. Não, a intenção, né? O meu Otelo que briga comigo, diz assim: por que você não bota para vender, né? Eu disse, não tem interesse em vender. Não tem. Primeiro que isso ninguém ganha dinheiro com venda de livros. Não, mas poderia vender assim. Mas, amigo, meu amigo, olha, depois que Gutenberg inventou a imprensa, o mundo virou outro. A questão do acesso, né? O livro proporcionou a várias pessoas em lugares distintos, em horas distintas, se debruçarem sobre a mesma informação e ler, e isso fez o mundo avançar, né? Temos a responsabilidade de publicar, né? Isso daí, né? Conte comigo, sabe, nessa bandeira para difundir um trabalho tão importante como o seu, viu? Pois é, e outra coisa, né, pai? Eu já estou ocupando tempo, mas o Manuel de Barros, eu tenho muito interesse, né, de publicar realmente o dicionário linguístico dele. Eu acho que é uma forma de você homenagear o autor, né? Dizer que ele já produziu uma lexicografia estilística importante, e a outra obra que é uma dívida que eu tenho comigo mesmo desde os primeiros anos da graduação, que é a obra de Lobato, né? Nós já concluímos o dicionário do mundo mágico, com muitos termos, dicionário do mundo mágico de Lobato, e concluímos também um ensaio que teve a apreciação em vida ainda do Horácio Dízimo, por exemplo. Horácio Dízimo chegou a avaliar um material que foi os artifícios literários de Monteiro Lobato para atrair a atenção do seu público infantil. E nesses artifícios literários, eu aponto exatamente o léxico. Né? O léxico, a escolha léxico-semântica de Lobato como um artifício literário para atrair a atenção do público infantil. Então, como ele usou, na escolha do léxico, essa estratégia de cativar o leitor infantil. Como é que a Universidade do Vale do Acaraú, com o seu professor, pode ofertar para o mundo um curso de extensão, né, de leitura de obra literária a partir do estudo da abordagem do léxico. Quando é que teremos isso?
Pois é, a ideia é sugestiva, né? Mas não é, não tem esse público todo, não. Não tem esse público, Olha, não. Não, eu digo assim, por mais, mas não empolga muito, não. Tem que ser um trabalho muito lento, né? Não é que claro, eu fiz um evento agora, mais recentemente, mas há uma resistência, né? Há uma resistência. Quando diz assim, olha, vamos ter que ler a obra. Ai, professor, leia. Eu deixei de apresentar iniciação científica, porque toda iniciação científica eu queria que o aluno lesse pelo menos um livro. Mas é um livro de 200 páginas, vamos ler, vamos fazer um estudo leigo. Aí encontrava muita resistência. Então, há uma resistência ainda muito para a leitura do texto literário pelo volume, né? uhum. A ponto de o aluno assim, não tem a versão resumida, não, isso não tem não. Meu Deus, Aí, eu acho que é exatamente por isso, por esse ponto de vista que a gente tem que insistir na leitura. Começa com 3, com 5, uma multidão de 5, entendeu? Num curso de extensão, acho que isso vale a pena. e outra coisa, né? Por exemplo, quando eu trabalho com texto literário, eu trabalho sempre com texto primeira edição. Sim. Então, a primeira edição, a ortografia já não é tão amigável, né? Você, por exemplo, o estudo que eu faço de Raquel é não com a primeira edição, mas com a segunda edição. Domingos Olímpio, eu faço com a segunda edição, porque a segunda edição, ela sempre é melhor do que a primeira. Sim. Porque o autor, presume-se que o autor tenha tido tempo de revisar, né? Então, ele sai com menos erros tipográficos. Mas, por exemplo, o trabalho que eu concluí sobre Dona Guidiana do Poço é com a primeira edição. Inclusive, eu comprei todas as edições que havia no país, né? No sebo, eu comprei todas as edições. E mais grave, para encerrar a história, eu comprei essa edição para doar, né? Para a biblioteca. E a obra foi escrita em 1892, mas levou 60 anos para ser publicada. Só foi publicada em 1952. Dona Guidiana do Poço. E eu pensava assim, Kels, de adquirir essas obras, não como colecionador, para deixar como livro cativo na universidade. Né? E fui à UVA com essas palavras, com um dicionário antigo do século XIX. Eu disse, eu vou doar tudo para a UVA, para que eu diga em sala de aula, pessoal, quem quiser ver a primeira edição de Domingos Olímpio, vocês têm na nossa biblioteca. E quando eu cheguei à biblioteca, isso faz tempo, não foi agora não, eu cheguei e disse assim, olha, eu estou com alguns livros aí para doar, né? São livros raros. E a chefe da biblioteca na época, disse assim, professor, claro que a gente recebe, mas deixa eu te perguntar, esses livros que o senhor vai trazer, o dicionário tem mais de 5 anos? Ora, eu ia levar, eu levei o dicionário do século XIX, do Cândido Figueiredo. Eu levei com o dicionário, eu comprei, mandei recuperar. Aí ela disse, tem mais de 5 anos? Eu disse, tem mais de 5 anos. Pensa aí o dicionário lá do século XIX. Tem um bocado de... Quarta edição. Por causa de tempo. Aí ela disse, tem mais de 5 anos? Tem mais de 5 anos. Então não interessa não. Não adianta trazer. Aí eu tinha levado as edições do Domingos Olímpio, a primeira edição, que é de 1952. Embora a obra tenha sido do final do século XIX. É o mesmo texto, né? Pouca variação, que no século XIX foi publicado em folhetim. Aí a mulher disse assim, esses livros, esses romances de Oliveira Paiva, tem mais de 5 anos? Tem mais.
Então não serve, não. Nem, nem a biblioteca me quer, né? Nem quer meus livros, né? A Meus livros Biblioteca raros. Estadual do Ceará, no setor de obras raras, né? Eu acho que, não sei, Academia Cearense de Letras. Também, não sei, amigo. É Olha, difícil. isso, eu estou rindo aqui, mas é porque é muito nonsense, né? Uma situação dessa, uma biblioteca, uma profissional. Não tem. Não desperta. Olha aqui, te mostrar aqui, vem cá, mostrar aqui o meu amigo. Olha aqui o neto querido, João Vicente, coisa mais linda. Olá, João Vicente, tudo bem? Você é esse amigo do teu professor também. Tu está estudando o quê? Fala aí para ele aí o que tu estuda. Eu estudo. Eu estudo letras. Vai ser professor também? E passo todo dia na escola. Só chego de tarde em casa. É certo. Você gosta mais do quê? O que é que você tem? Quer perguntar alguma coisa a ele aí? Pergunte. Você tá... Sei. Também não. João Vicente. É o João Vicente. João Vicente, o que é que você mais gosta quando volta da escola? O que é que você mais gosta de fazer? Quando Bem rapidinho. Eu só tô indo aula e vou dormir. quando você chega da escola, o que é que você mais gosta de fazer? É dormir? Eu não sei, eu gosto de tudo. Ah, tá certo. Muito bem. Quase de tudo. Muito bem. Pois tá. Pois que assim é isso. Mais uma vez grato, né? Eu que agradeço. Desculpe o desabafo, né? Não. Eu acabo. Aqui é um momento catártico, né? Você é quase uma. Mas isso acontece, infelizmente, né? Aí, às vezes, na nossa grande uva, eu me sinto autista, né? Eu me sinto sozinho, né? Eu sou um homem solitário com relação a essas coisas. Você não tem interlocutor, né? Amigo, mas Você não tem. amigo, olha, dá para entender, né? Mas é difícil. Não desista e vamos ver o resultado depois dessa que passar esse isolamento pandêmico. Vamos ver. Eu renovo a provocação, né, de um curso de extensão de leitura de obras literárias a partir da abordagem, curso de extensão, né, que do mesmo jeito que você teve o interesse de fazer uma pós-graduação em literatura para completar para saciar um vazio, né, que a graduação te deu, né? Eu creio que essa oferta, e por esse apelo, né, você apresentar uma nova perspectiva, e a importância disso como valorização da cultura, da língua, sabe? Da língua. A relevância disso tudo que eu estou dizendo há de despertar pelo menos um que se interesse e que já eu digo para você, é uma multidão. E nessa multidão você não estará sozinho, porque já tem dois, né? Eu vejo assim, tivemos um momento ainda há pouco, um dia desse, com você, o Zé Leite Júnior e mais outros, e foi tão rico, né? Sim, sem dúvida. Eu creio que o caminho é por ali, e o pessoal costuma dizer, rapaz, Kelsen, você dá uma sorte danada, né? Tomara que isso se torne verdadeiro
nesse assunto também. Viu? Parabéns, eu vou avaliar a possibilidade, quem sabe uma parceria, né? A gente pode até pensar num curso de extensão com 2 olhares, né? Um curso que você possa também contribuir. De repente, a gente pode até pensar numa parceria aí em nível de extensão. Será um prazer. Contribuirei. E a UVA está a UVA viabiliza na primeira fila, né, da sala de aula, assistindo aí as suas orações, né? Chama o Zé Leite, vamos juntar aí, né? Vamos conversar. Olha, dá particular tanta coisa boa, viu? Sem dúvida. Vamos fazer isso. Muito obrigado, valeu, irmão. Né? Muito obrigado. Tchau. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau. Obrigado. Eu que agradeço.